Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Prazer ter você aqui conosco. Vamos lá, hoje eu quero falar sobre um dos temas de maior mistério bíblico. Sim, sem nenhum sensacionalismo. Quem eram os filhos de Deus? No livro de Gênesis, capítulo 6, de verso 2. Quem eram os filhos de Deus? No livro de Gênesis, capítulo 6, de verso 2. Mas vamos lá. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos conversar. Agora, por favor, faça seu comentário. Se você gostou, não gostou, quer outro vídeo, eu tô aqui para a gente falar muito sobre a palavra de Deus. Eu quero muito te ajudar. Vamos lá, o texto diz assim, ó. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradavam. Esse versículo tem gerado muito debate e muitas interpretações ao longo de toda a história. Mas afinal, a pergunta que fica é: quem são esses filhos de Deus? Bom, não se esqueça, ativa o sininho, faz o seu comentário aqui e eu espero poder te ajudar. Anjos caídos, será que eles eram? Filhos de Sete ou somente homens poderosos? A seguir, nós vamos analisar as três principais interpretações que tentam responder essa pergunta que dura durante séculos. Mas vamos lá, qual é a primeira interpretação? A primeira interpretação é a mais antiga e mais conhecida. Ela vai sugerir para nós que os filhos de Deus eram anjos que abandonaram o céu para se relacionarem sexualmente com mulheres humanas. É isso mesmo. Essa é a interpretação que você ouviu. Você não ouviu errado. Anjos. Sim. Vamos lá. O livro pseudopigráfico de Enoque, né, esse nome bem difícil de falar, vai dizer para nós, né, que na verdade foi um livro escrito por volta de 200 anos antes de Cristo. Ele apoia nessa teoria, mas atenção, pessoal. Atenção de vocês agora. A palavra já diz, pseudepigráfico. Significa que estes escritos têm uma autoria falsamente atribuída, muitas vezes enganosa ou não confiáveis em sua autenticidade. Segundo o livro de Enoque, esses anjos, eles geraram com as mulheres mortais, né, uma raça de gigantes que eram chamadas de Néfilins, tá? Néfilins. Imagina só, seres celestiais se apaixonando por mortais e gerando criaturas superpoderosas. Será isso mesmo? Gente, parece até enredo de filme, não é verdade? Sim, mas calma aí, calma. Eu vou te explicar. Você precisa entender por que essa teoria está circulando por toda a internet aí. Tem um problema muito sério aqui quando nós falamos sobre essa teoria. Agora, em nenhum lugar, tá, das Escrituras, nem mesmo em Gênesis capítulo 6, é dito que anjos se casaram com mulheres, né, com humanos, na verdade. Então, além disso, olha, observe uma coisa. Em Marcos capítulo 12, de verso 25, Jesus declara que anjos, eles não se casam. Né? Pois a Bíblia mesmo já diz, pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem cessarão, nem casarão, nem se darão em casamento, né? E nem serão como os anjos do céu, certo? O texto já mesmo diz. Então, se o problema tivesse começado com os anjos, por que Deus ele traria julgamento sobre a terra e não sobre o céu? Pare e pense. Outros textos, gente, frequentemente citados também, não mencionam casamentos angelicais, como 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Nós temos 2 Pedro, capítulo 2, de verso 4. Então faz sentido para você ou é só uma teoria mirabolante? A segunda interpretação sugere que os filhos de Deus eram descendentes piedosos de Sete e que se casaram com os descrentes, né? As filhas dos homens, que são os descendentes que nós chamamos de Caim. Essa visão, gente,
propõe que a mistura entre piedosos e ímpios levou a uma corrupção moral. Então, essa comparação, né, é feita, essa teoria, como misturar água e óleo. Você já misturou água e óleo? Não dá certo. São dois componentes totalmente diferentes, opostos. Então, essa interpretação, ela enfrenta o quê? Dificuldades, e na hora que quando se emprega o termo homens, de forma inconsciente nos versículos 1 e 2 aqui de Gênesis, tá bom? Porque vai dizer assim, ó, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, certo? Além disso, a mistura destas linhagens religiosas não se aplica à concepção de gigantes, Néfilins, né? Essa concepção de gigantes, Néfilins, de uma maneira mais convincente. Agora, na sua opinião, essa seria uma resposta aceitável? Comenta aí embaixo aqui. Agora, vamos agora para a terceira e talvez a mais plausível interpretação desse mistério não revelado. Essa visão sociológica vê os filhos de Deus como aristocratas, né, nobres piedosos. Tá? Agora, vamos entender, como pano de fundo histórico, no Antigo Oriente, títulos como filhos de Deus eram frequentemente atribuídos a reis e a governantes, tá? Então, eles usavam o seu poder para tomar mulheres à vontade e perpetuar sua linhagem, né, de renome e poder para ter uma influência sobre toda uma nação. Então, esse tipo de abuso, gente, de poder e corrupção moral, resultou que é uma sociedade onde toda a inclinação dos pensamentos e do coração humano sempre foram para o mal. Olha só, parece até que as histórias dos reis e imperadores que a gente estuda na escola, não é verdade? Parece aquela, quando a gente estudava sobre os Césares, os imperadores, os tiranos, né? Então vamos lá. Os Targumens aramaicos, que são traduções antigas e traduções grega, né, de cima, interpretavam a palavra filhos de Deus como filhos de nobres ou filhos de reis. E a palavra hebraica para Deus, Elohim, também é traduzida como magistrados ou juízes em diversas passagens bíblicas. Tá? Em algumas descobertas históricas, o nome desses deuses e deusas eram frequentemente usados para conferir um certo prestígio, uma fama, poder aos poderosos daquele tempo, né? Aos governantes do Antigo Oriente. Para vocês terem uma ideia melhor, na Antiguidade Comum, né, os governantes eles se achavam superiores aos outros seres, aos demais. E eles se intitulavam, gente, como filhos dos deuses, para justificar o seu poder e a sua autoridade. Quando a gente já estuda a mitologia grega, a gente já observa isso também. Mas isso não vem ao caso. Esses reis e nobres, eles tinham múltiplas esposas e concubinas, e isso era um sinal de status e poder. E essa prática, gente, não era apenas uma questão de desejo pessoal, mas uma estratégia para formar as alianças e aumentar a influência política, social e cultural sobre toda uma cidade ou uma nação. Então faz sentido pensar que em Gênesis capítulo 6 esteja falando desses poderosos, né, que ao abusar do seu poder, eles corrompiam toda a sociedade. Mas agora, vocês acham essa ideia melhor? Comenta aqui, por favor. Você acha melhor essa ideia ou não? Agora vamos considerar as consequências deste abuso de poder. Esses governantes, ao tomarem várias esposas e concubinas, estavam basicamente construindo dinastias inteiras e dominavam sobre toda uma sociedade. Isso levava a uma concentração de poder em poucas mãos, gerando o quê? Uma desigualdade e também muitas injustiças. Sim, gente, essa é a nossa história. Essa corrupção moral não se limitava apenas aos governantes, mas se espalhava também por toda a sociedade, tornando-se um grande problema sistêmico. Gente, isso foi uma calamidade, tá? Agora vamos lá.
O que aprendemos disso é que a busca desenfreada por poder e controle pode levar, gente, assim, uma decadência moral a uma nação inteirinha. Isso mesmo. Agora vamos lá. Quando pensamos nos Néfilins como líderes corruptos, por exemplo, fica claro que o seu impacto na sociedade era profundo e devastador. Eles não apenas beneficiavam do poder, mas também eles perpetuavam um ciclo de opressão e desigualdade. É isso mesmo que você ouviu. Agora, esse tipo de liderança pode levar a um ambiente de medo, de desconfiança, onde as pessoas comuns sofrem as consequências das ações dos Césares, dos grandes poderosos, certo? Isso é uma lição importante para nós sobre a importância de uma liderança justa, ética, coerente, certo? Agora, depois dessa explicação dessas três visões, em uma passagem bíblica, vamos pensar agora no nosso contexto atual. Uma vez eu aprendi com um grande líder que ele falou o seguinte: a história, ela é a sua pedagoga ou a sua coveira. Quantas vezes não vemos exemplos de líderes que, ao invés de usarem seu poder para o bem, acabam corrompendo a sociedade com as suas ações egoístas e injustas? A história, ela se repete de várias formas no estudo dessas passagens bíblicas que pode nos ajudar a identificar e combater esses padrões em nossa própria sociedade. Agora, se a gente ficar atento, podemos evitar que a história ela se repita. Faz sentido para você ou não? Você que está me assistindo aqui. A Bíblia não é apenas um livro antigo. Suas lições são extremamente relevantes para nós no dia de hoje, certo? E para você? Agora pense o seguinte: e agora, quem são os gigantes, os Néfilins? Né? Nós temos tantos vídeos na internet falando sobre esse conteúdo, né? Muita gente com conteúdo mais sensacionalista. Os Néfilins, eles não eram necessariamente gigantes no sentido físico, mas sim figuras poderosas e influentes. Em Gênesis, a palavra associada ao Giborim é homens de valor, de força, de riqueza ou de poder, tá? Portanto, o significado de Néfilim nesse contexto não parece ser gigantes, mas algo como aristocratas, príncipes ou grandes homens que governavam. Interessante isso, né? Como é importante a gente aprender um pouco mais sobre teologia e história. Esse comportamento, ele levou uma sociedade moralmente decadente, culminando no julgamento divino que nós conhecemos como o dilúvio, certo? Você está comigo? Compreender essas diferentes interpretações nos ajuda, gente, a aprender e apreciar a profundidade da complexidade dos textos bíblicos, enquanto a gente vai refletir aqui sobre os abusos do poder e a busca incessante por notoriedade, e ainda hoje, que isso reflete em toda a nossa sociedade. E assim, gente, chegamos a mais um final de um vídeo. Prazer estar com você aqui. Agora, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com os seus amigos, beleza? Mas escreve aí nos comentários qual é o próximo vídeo que eu gostaria de assistir, qual é o próximo tema que você gostaria que a gente comentasse aqui com você. Estou aqui para te ajudar, te levar ao entendimento. Depois da gente explorar essas três interpretações, a pergunta que fica é: qual delas faz mais sentido para vocês? Até o próximo episódio. A história é a sua pedagoga ou a sua coveira. Que Deus te abençoe.